me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Em 10 de janeiro de 2014, nós tivemos o nosso primeiro Sintonizando Saúde. Então, hoje nós estamos completando 3 anos de programa e eu gostaria de agradecer muito a todos que direto ou indiretamente têm contribuído para o nosso programa e ajudado a manter viva essa chama de amor, de partilha e de transformação que tem levado a todos aos que acolheram muita luz e confiança. Eu quero agradecer muito ao produtor Ronaldo Saldanha por todo o apoio que ele tem me dado, por todo o incentivo e toda a confiança. Quero agradecer ao meu filho, que é meu produtor executivo, Mozart, por todo o apoio, carinho, empenho e dedicação que ele tem tido com o programa e comigo também, né? Ao Kaique, por toda a atenção e paciência, todo o apoio que ele deu até hoje ao nosso programa, né? Ao Luciano Peroni, que tem sempre muito carinho e muita paciência comigo e sempre ajuda a gente ficar com um cenário bonito. A todos os que partilharam comigo o nosso programa, ao Luiz Almeida, que tem o quadro Yoga na TV, ao Felipe Facla, Marisa Fel, Roberta Schimmel, professor Luciano René Betting, e outros que têm nos ajudado a levar o que existe de melhor, o melhor do nosso conhecimento até vocês. E quero agradecer também a TV Vila Imperial, que nos acolheu e permite que nós levemos a vocês todo o nosso esforço na busca por uma Petrópolis mais saudável, mais alegre, mais feliz. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem, que participam, que telefonam e que nos ajudam a crescer nessa nossa missão de levar a todos vocês o que a gente sabe, o que eu aprendo, o que eu estudo, né? Então, eu agradeço muito a todos vocês. Muito obrigada. Bem, nós estamos também hoje começando, né? É o primeiro programa do ano de 2017 e todo mundo, assim, no final do ano, começo do ano, deseja a todos um feliz 2017, todo mundo quer um ano melhor para a sua vida. Agora, a questão é que, para nós termos um ano melhor, né, nós temos que ser diferentes do que fomos no ano anterior. Se nós não mudarmos, o nosso ano vai ser como foi o ano anterior. Se ele foi bom, que bom, né? Que nós consigamos manter o nosso estado de harmonia, porque se foi um ano bom, nós estávamos em harmonia. Se foi um ano em que nós tínhamos saúde, nós temos que conseguir manter essa saúde. Mas é sempre mais fácil do que quando o ano não foi como nós queríamos, a saúde não estava como nós gostaríamos. Então, para que isso mude, para que 2017 seja melhor, seja diferente, né? Na palavra já diz, tem que ser diferente, então tem que haver uma mudança. Para você conseguir fazer alguma coisa, com que alguma coisa aconteça de uma forma diferente, você também tem que ter uma ação que seja diferente da que você tinha. Muitas vezes nós pensamos, esse ano vai ser melhor, 2017 vai ser uma maravilha e tal, e ficamos só nisso, como se mágicas existissem na vida real, né? Milagres existem, mas mágica é diferente. Tem que haver alguma coisa que faça com que o milagre aconteça. A mágica, ela é um processo ilusório. Então não
adianta ficar dizendo, 2017 vai ser melhor e pronto, porque não vai mudar nada. Vai chegar no final do ano de 2017 e a pessoa vai estar do mesmo jeito. 2018 vai ser melhor. Esse ano foi uma tragédia novamente, mas o ano que vem vai ser melhor. E muitas pessoas têm vivido assim no decorrer de muitos anos. Quantas pessoas têm doenças que se prolongam anos após ano, num sofrimento grande, né? Numa infelicidade muito grande, numa tristeza muito grande. Então, é uma hora agora boa, já que as pessoas gostam desses processos de transição, de fazer a transição inteira, completa, né? Se eu quero que esse ano seja diferente, eu tenho que proporcionar condições a que ele seja diferente. E isso só pode acontecer de uma forma, é eu mudando. Se eu mudar, o meu ano vai mudar também, vai ser diferente, vai ser bem melhor. Numa pessoa para quem o ano já foi muito bom, eu posso pensar a nível de eu tenho que melhorar mais ainda, eu tenho que progredir, eu tenho que me transformar mais num caminho que eu já estou, porque as coisas foram bem, a minha saúde está bem, o meu caminho está sendo trilhado de uma forma mais tranquila. Mas se não é esse o caso, a mudança ela tem que ser mais profunda, mais séria, e é uma mudança mais difícil. Quem já está trilhando o caminho sempre tem mais facilidade para conseguir fazer pequenas modificações. Mas para quem a coisa não está funcionando, a saúde está péssima, está com problemas sérios, ou de saúde, ou de outras questões, ou financeiras, do que for, a mudança sempre tem que ser uma coisa mais forte, porque você vai mudar uma estrutura completa. Você não está inserida já em alguma coisa em que você tem que fazer pequenas nuances. Você vai ter que fazer uma mudança radical, né? Pelo menos dar início a essa mudança radical. Se você não fizer isso, você não consegue que 2017 seja um ano melhor. Em nenhuma circunstância, né? A nada, nem na questão financeira, nem na questão da saúde, em questão nenhuma. Então, isso é um processo mais difícil. Querer não é o suficiente. Nós temos que ter claro isso na nossa cabeça. Não adianta se iludir. A pessoa que se ilude, as pessoas gostam de serem iludidas, né? Fica tudo tão tranquilo, vem alguém, fala umas palavras macias, light, e incentiva a pessoa, e a pessoa sai dali cheia de ânimo e tal, mas é um processo ilusório. Daqui a pouco está tudo igual, do mesmo jeito, não mudou nada, né? E aí o que adianta? Muitas vezes uma postura mais séria, uma postura mais concreta, né? Uma postura mais objetiva no sentido de vamos realmente mudar. Pode parecer rude, difícil no começo, mas depois que ela acontece, ela é uma postura que vai nos levar à felicidade, vai nos levar à alegria, vai nos levar à cura, né? Essas posturas muito soft, muito light, muito só de entusiasmo, né? A pessoa, por exemplo, no caso, vamos dizer um exemplo de um caso de doença, por exemplo, a pessoa ali fica confortada com o que está passando, com a doença que está tendo e continua doente. E vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, ou seja, foi um processo ilusório, foi uma melhora aparente, ilusória, né? Muitas vezes, quando a pessoa assume a responsabilidade sobre o que está acontecendo com ela, quando a pessoa percebe que ela está gerando aquilo nela mesma, no início, né, é uma coisa sofrida. Quando alguém nos diz isso, a gente muitas vezes tem raiva da pessoa que fala isso. Porque como essa pessoa se atreve a dizer que eu sou responsável pelo que eu estou tendo? Só que quando a pessoa para ouvir um pouco, quando ela começa a tentar entender o que está sendo dito, quando ela começa a tentar olhar para si mesma e perceber, será que isso é verdade? Né? Quando ela consegue passar por essa transição, o sofrimento começa a ir embora. A doença vai embora, né, que é o mais importante. Os problemas vão embora. Tudo começa a fluir, tudo começa a acontecer de uma forma positiva. Então, eu sei que é difícil, né, encarar isso num primeiro momento.
E, muitas vezes, em via de regra geral, isso provoca raiva na gente, né? Mas, em a pessoa conseguindo começar a perceber isso, como a gente diria, seria começar a comer o mingau pelas bordinhas. A gente, desde pequenininha, quando botava o mingau no prato, estava quente, aí você começa a comer pela beiradinha e por cima, porque está mais frio, já está morninho. Quando a pessoa começa a fazer isso na sua vida também, ela começa a perceber o que está sendo dito a ela. E que ela não consegue perceber, né, porque ela está cega pelo que está assolando ela, pelo que está cobrindo ela. Pode ser orgulho, pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser mágoa. Ela está tão envolvida por aquilo que não consegue perceber o que está acontecendo. E é isso que vai matá-la, sem sombra de dúvida. Enquanto não mata, provoca um sofrimento terrível, né? E isso pode ser a todos os níveis. Pode não ser numa doença, mas pode ser num processo financeiro, pode ser num processo de atrito familiar, pode ser muitos níveis, né? A gente poderia citar aqui várias possibilidades. Então, é preciso ter claro na nossa cabeça que querer não é o suficiente. Querer mudar não faz você mudar. Desejar mudar não faz você mudar. Saber que você precisa mudar também não é o suficiente para você mudar. São fases do processo, mas não é o suficiente, né? O que é necessário? Qual é aquela gotinha do copo d'água que é necessário para que o processo aconteça, né? É eu me perceber como eu mesma, é eu me assumir do jeito que eu sou, é eu começar a tentar desenvolver um pouco no começo, né? A gente começa com um pouquinho, é um pouco de amor por mim mesma, é eu começar a me valorizar, né? É eu caminhar para um encontro comigo mesma. Na medida em que eu caminho para me encontrar, eu tenho a possibilidade de me encontrar. Claro que aí vai ser importante eu querer fazer isso, eu desejar isso, eu saber que isso é necessário. Mas só essas coisas, né, não são suficientes. Eu tenho que dar o primeiro passo. E o primeiro passo, eu não tenho que dar daqui a pouco, amanhã, quando eu começar a fazer isso eu vou mudar. Não, é agora, nesse minuto. Você que está me ouvindo aí, você pode dizer, eu vou começar agora, né? E começar realmente, começar a olhar para você mesma, parar de olhar os outros e começar a observar você, né? Qual a minha participação em tudo que acontece? Não essa participação que você já conhece, essa você já sabe e não está te ajudando em nada, né? Porque essa é uma participação ilusória, mas como é que é por dentro mesmo, né? Como é que é lá dentro? Como é que eu me sinto? Sem esse encontro comigo mesma, nada vai acontecer. Tudo que possa acontecer, você vai para uma palestra, para um curso, fica fascinada, diz, eu vou mudar minha vida, daqui a pouco está tudo igual, tudo como Dante no quartel de Abrantes, né? Não muda nada, né? Você não teve uma mudança estrutural, uma mudança de estrutura. Você continua do jeito que era. E aí, não tem jeito. Se eu misturar água, farinha, botar sal, se eu fizer aquela mistura, eu vou ter pão. É muito difícil eu querer que saia dali um bolo sem colocar outros ingredientes que façam com que isso aconteça, né? As quantidades são diferentes, tudo é diferente. Então eu tenho que fazer essa mudança para poder ter um bolo, vamos dizer, em vez de um pão. Eu tenho que fazer essa mudança, senão vai continuar a mesma coisa acontecendo, né? Há uma tendência hoje a se falar muito nessa questão do outro. O outro pode ajudar, sem sombra de dúvida. Ninguém está questionando isso. Mas quem concretiza a mudança em você não é o outro, é você. Tem que ser muito claro, tá, nisso. Porque normalmente o que acontece é que a pessoa vai buscar o outro para que ela faça uma mudança nela, para que ela cure a doença dela, para que ela resolva os problemas dela, e isso não existe. Não existe. Não existe. Só quem pode se mudar é a própria pessoa. Não tem como ser diferente, tá? Não tem. Aí vem uma pergunta-chave, que é o que a gente vai falar hoje, né? Já falamos outras vezes, eu estou fazendo a abordagem de um modo diferente, né? Todo ano eu faço isso.
colocar essa mudança em prática? Naturalmente que existem vários caminhos, né? Uns melhores que outros. E aí eu vou perguntar, qual o melhor caminho? Qual o caminho mais completo, que me dá mais possibilidades de alcançar essa mudança? Porque a mudança que eu tenho que fazer está na minha parte. Nós somos, né? Eu estou partindo aqui do princípio que nós somos corpo, mente e alma, né? Quando você fala em medicina, a medicina tradicional, você olha para o homem e vê um corpo. Não é o nosso caso aqui, né? O nosso caso é que nós conseguimos ter a percepção de que o homem não é só um corpo. E hoje, com a ajuda da física quântica, nós já sabemos que o que acontece no corpo é simplesmente, né, um passo seguinte a alguma coisa que aconteceu na alma. A gente pode usar outros termos dependendo da filosofia que a gente partilhe, mas isso não tem importância, a ideia é que é importante. Alguma coisa acontece na minha parte energética e imediatamente aquilo repercute na minha parte física. Então, querer mudar a parte física, não importa a forma como seja, sem fazer uma modificação na parte energética, é completamente possível, porque a parte física é simplesmente a materialização de alguma coisa energética. Então, como é que eu posso querer mudar a materialização de alguma coisa sem mudar a origem dela, que é a parte energética? Não existe como, é impossível. Isso é física, isso é ciência. Não sou eu falando por causa de uma filosofia ou de outra, não. Isso não é metafísica, isso é física do que eu estou falando, né? O nosso corpo está aqui materializado como efeito de alguma coisa energética, de um corpo energético, né, que fez com que isso acontecesse. E igual a mc ao quadrado, de Einstein, matéria igual a energia, energia igual a matéria, tá? Não um outro programa, eu já falei alguns, posso falar novamente, mas vamos tentar ir à frente. Bom, então, eu agora vou mostrar para vocês, né, porque eu já falei, já expliquei várias vezes qual é o melhor método, qual o método mais completo para a gente conseguir atingir isso. Mas eu vou falar desse método dando uma outra explicação inicial. Existe um frade franciscano inglês chamado Guilherme de Ockham, que ele criou uma ideia, né, que foi chamada de navalha de Ockham. Essa ideia, esse princípio, esse conceito, ele ajudou muito, né, o conhecimento científico, ajudou em várias ciências, em várias teorias científicas. Por exemplo, Sherlock Holmes usava muito isso. Então, é um princípio que realmente, de uma certa forma, nos dá uma ideia de como perceber a natureza, de como perceber como as coisas acontecem. Explicando de uma forma simples, esse princípio afirma que a explicação mais simples para qualquer coisa tem toda a possibilidade de ser a explicação mais correta. Nós temos tendência a achar explicações mirabolantes. A explicação mais simples é a explicação mais correta. Em via de regra geral, normalmente é a explicação mais correta. O princípio é, se em tudo mais forem idênticas as várias explicações de um fenômeno, a mais simples é a melhor. E nós vivemos meio ao contrário, gostamos de sofisticar as coisas, de dificultar, de tornar difícil. A nível de doença, um exemplo, por exemplo, a pessoa tem uma doença, ela quer logo saber o que é. Ela quer fazer exames, ela quer saber que doença ela tem. E é interessante isso, eu já ouvi muitas vezes, em muitas situações diferentes. Muitas vezes você assiste até duas pessoas brigando, uma querendo dizer que a doença dela é pior do que a da outra, né? Que a doença é mais complicada, ou que a doença é mais rara, que a doença provoca mais sofrimento, né? Por que você tem
tendência a dificultar, a colocar tudo mais difícil. É uma coisa inata humana. É uma forma, para quem não ama a si mesmo, de tentar se valorizar. Mas também não é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, qual a forma mais simples? Qual a mais simples de todas? A forma mais simples é a primeira que nos aconteceu. Todos nós, sem exceção, quando nascemos porque tivemos a primeira respiração, o primeiro sopro de vida. Então, indiscutivelmente, apesar de ser a coisa mais simples que existe na nossa vida, ela é a mais importante. Nós respiramos o dia inteiro, o tempo todo, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Ou seja, sem respirar, nós não existimos. Certo? Simples assim, né? Será que não é nessa respiração que Deus nos deu a possibilidade de termos saúde, já que foi com ela que Deus nos deu a vida? É tirando ela que nós morremos. É mantendo uma boa respiração que nós temos saúde. Então, sem sombra de dúvida, o melhor caminho, o caminho mais completo para se ter saúde e para se ter tudo, porque se a minha energia está bem, se a minha energia está fluindo, os meus pensamentos são positivos, com certeza a minha questão financeira vai fluir melhor, as minhas questões familiares vão fluir melhor, tudo vai fluir melhor. Então, nós voltamos ao que eu tenho me batido desde o primeiro programa que eu fiz, né? É fundamental que nós aprendamos a respirar corretamente. Aí vem a questão, o que quer dizer com respirar corretamente, né? Nós somos estimulados o tempo todo a viver dentro de um padrão de pensamento. É o paradigma vigente e que está começando a fazer uma transição, mas que ainda está muito forte, né? Esse paradigma, o que é que ele estimula em nós o tempo todo, através de todos os meios de comunicação? O medo e a competição. O que nos leva, fatalmente, se eu vivo com medo, se eu vivo competindo com o outro, por que uma pessoa, por exemplo, tem necessidade de ser melhor do que o outro? Porque ela não gosta da forma como ela é. Então, a maneira que ela tem de se afirmar é querendo ser melhor do que outra pessoa. Ela, em vez de olhar para ela mesma, ela olha para o outro, é o que eu falei no começo. Esse é o primeiro passo. Aprender a olhar para si mesmo, não para o outro. Porque a questão sempre está em mim mesmo, né? Se eu, como dizia, eu gosto sempre dessa frase, é um pouco assim, tecla batida, mas, né? Henry Ford dizia, se eu acredito que eu posso, eu posso. Se eu acredito que eu não posso, eu não posso. E é exatamente assim, não tem diferença nenhuma, né? Se eu tenho pensamentos positivos, olha só, lembra que eu falei agora há pouco que matéria é energia, energia é matéria, e que o nosso corpo físico é uma materialização de uma questão energética, os nossos pensamentos são energia. Então, se eu tenho pensamentos positivos, eu atraio energia positiva e vou materializar coisas positivas. Se eu tenho pensamentos negativos, eu vou materializar uma energia negativa e vou atrair coisas negativas. Não tem como fugir disso. Não tem. Isso é ciência. Estou repetindo de novo o que eu falei antes. Isso é ciência. Isso não é uma filosofia. Não é algo metafísico. É ciência, né? Bom, aí vem a questão. Quando um bebê nasce, ele nasce, a não ser que ele já nasça com problema de saúde, né? Se ele nascer normal e saudável, ele nasce respirando corretamente. O aprendizado que nós trazemos de berço é respirar corretamente, né? Aí vem a questão, mas por que depois começa a mudar? Você já vê crianças hoje em dia pequenas, né? Cada vez está pior isso. Você vê crianças pequenas respirando totalmente errado, né?
Por que isso? O que aconteceu, né? Por que uma pessoa aprendeu a respirar, nasceu sabendo respirar corretamente, né? E começou a respirar errado? Né? Você pode fazer essa pergunta, por exemplo, como é que uma criança nasce com um organismo saudável e com o decorrer do tempo, por exemplo, desenvolve uma prisão de ventre? Ela está começando a reter, né? Não quer deixar seus problemas, suas reações, suas emoções saírem. Começa a desenvolver prisão de ventre. É o lado metafísico da coisa, né? E na respiração? Cada vez, e você pode testar em você mesmo, cada vez que você tem que lidar com um sentimento que não te agrada e você segura ele, a forma que você tem de segurar é retesando isso aqui. E isso, aos poucos, vai levando a gente a ter uma respiração errônea, né? Por isso nós estamos vivendo muito isso nas crianças. A educação hoje em dia é um processo de repressão, não de educação. Antigamente se era mais severo, mas a criança tinha mais liberdade de pensamento, mais liberdade de ação em muitos âmbitos. Hoje em dia ela é muito mais reprimida, ela é muito mais adestrada. Eu sei que é uma palavra violentíssima para se falar de uma educação infantil, mas é o que está acontecendo. Nós estamos criando crianças adestradas, que na hora que não consegue se controlar e dentro daquele adestramento se revolta e aí a coisa eclode. Aí vem transtorno de déficit de atenção e vem uma série de coisas. Foi quando a bomba explode, né? Mas, voltando ao nosso assunto, à medida que nós começamos a não conseguir lidar com as nossas emoções e a retesamos o nosso organismo, nós começamos a fazer uma respiração ao contrário do que ela deveria ser, porque nós seguramos a região abdominal. Aqui nós vamos segurar as nossas emoções. Tanto é que muitas vezes em exercícios como esse que eu vou ensinar hoje, a pessoa muitas vezes tem crises, né? Começa a chorar, muita coisa é liberada, muita questão emocional que está presa ali dentro é liberada. Bom, nós hoje vivemos, como eu estava falando, um paradigma que nos leva a viver a vida, né, que todos vivem. A tendência hoje é muito essa, a comunicação excessiva está levando a isso. Nós hoje vivemos de uma forma em que parece que o certo é fazer o que todo mundo faz. Parece que o certo é fazer o que todos esperam que a pessoa faça. Nós desprezamos o que realmente queremos, nós escondemos quem nós realmente somos para agirmos da forma que todos esperam que nós que sejam as nossas ações, para agir da forma como todo mundo faz. Você vê muitas vezes a pessoa, você faz certas perguntas em certas situações críticas, não, mas todo mundo faz isso, é o que todo mundo faz, né? E o que você faria? Se você não soubesse o que todo mundo faz, o que você faria? Quem você realmente é? Como você agiria? Né? Nós desprezamos isso hoje em dia. Não chegamos nem a saber, é muito engraçado isso, nós não chegamos nem a saber o que nós gostaríamos de fazer, como nós agiríamos, não chegamos nem a ter a ousadia de pensar o que queremos. Fazemos, vamos juntos com a boiada, como já dizia Nietzsche, né? E isso é o que se reflete na nossa respiração. De forma que, se eu respiro de forma correta todo o tempo, que é a minha vida inteira, eu vou ter uma vida saudável. Mas, em contrapartida, e é isso que eu gostaria que vocês parassem para pensar e percebessem, se eu respiro o meu dia inteiro de forma errada, é óbvio que eu vou ter um problema de saúde. Não tem como fugir disso. Então, respirar da forma correta pode ser a solução para muitos problemas de saúde, problemas sérios, não precisa ser coisa simples, porque se eu não respiro corretamente, o meu pulmão não está funcionando direito, o meu cérebro não tem oxigenação suficiente, o meu sangue está todo intoxicado, porque o meu pulmão está com problema, não está limpando o sangue direito, então meu sangue está todo sujo.
Então, só por essas 3 coisas, que eu poderia citar várias, vocês já dá para perceber, né, que pode ser a solução para um problema sério que eu tenha. Né? Vamos parar para pensar isso. Né? Respirar corretamente, né? Não é você fazer uma aula, né, ou de respiração, ou até numa aula de yoga você vai ali respirar, mas o resto do dia você respira errado. Vamos trazer aquilo que a gente aprende, vamos supor, na aula de yoga, para o dia a dia, para o dia inteiro, né? Respirar corretamente. Bom, nós estamos falando aqui da nossa respiração cotidiana, porque, por exemplo, numa aula de yoga você vai fazer o exercício normal, a respiração normal, mas também vai aprender outros exercícios de respiração. Não são desses que nós estamos falando, né? Ou numa aula de canto, ou numa natação, você vai ter exercícios específicos àquela atividade. Nós estamos falando da nossa respiração diária, que eu respiro 24 horas por dia, né? É dessa respiração que nós estamos falando. Então, nós primeiro vamos entender como funciona essa respiração, né? E depois nós vamos dar um exercício que vocês possam fazer com que essa respiração seja a mesma e correta o seu dia inteiro, Ou seja, você possa respirar corretamente sem estar pensando nisso. Na imagem 1, nós vamos ter a ideia de como funciona o nosso sistema respiratório. Eu vou tentar explicar isso tudo para vocês. Eu estou tentando falar isso de uma forma bem simples, né? Nós temos um pulmão, o ar entra pelo nosso nariz, passa pela nossa traqueia e vai para os nossos pulmões. Acontece que os nossos pulmões são como se fosse uma bola vazia. Eles não têm força para encher ou esvaziar. Quem faz isso é um músculo que fica embaixo deles, chamado diafragma. É esse diafragma que vai fazer com que os nossos pulmões, né, encham de ar, processem uma limpeza neles, né, leve todas as toxinas embora, porque os pulmões fazem a limpeza do sangue, e vai eliminar o dióxido de carbono todo, que foi tirado no processo de limpeza que o pulmão fez, né? E fique purificado. Bom, o diafragma, vem a imagem 2, que é aquele músculozinho que vocês viram ali embaixo, nós vamos ver como é que ele funciona. Ele é um músculo, aqui dá para ver melhor, que ele fica localizado embaixo dos pulmões. Quando ele sobe, os pulmões são pressionados e esvaziam. Quando ele desce, os pulmões enchem de ar, ou seja, o ar entra pelo nariz, passa pela traqueia e vai para os pulmões. Se o diafragma estiver lá no alto, esse ar não vai poder entrar e os pulmões não vão encher e não vão poder eliminar, né, receber o ar puro e eliminar o dióxido de carbono. Já se o diafragma descer, o ar vai poder entrar e aí o pulmão vai ser oxigenado. Nós vamos ver agora um vídeo que vai mostrar isso para a gente poder ter bem claro do que eu estou falando. Né? Vamos ver o vídeo 1 então, né, que vai mostrar exatamente como é que funciona o diafragma. Né? É isso que é importante que se entenda. Por que eu, mexendo com o meu abdômen, enchendo, dilatando ou prendendo ele, como é que eu vou fazer? Por que isso vai ocasionar que o meu pulmão vai poder encher de ar ou esvaziar? Entendeu? Então, é importante que se entenda que o pulmão, ele não enche nem esvazia por si mesmo. Quem faz ele encher ou esvaziar é esse movimento do diafragma que faz com que isso aconteça. Quando o diafragma está no alto, né, na sua posição relaxada, o pulmão está vazio. À medida que a gente coloca o ar para dentro, nós vamos ver como, vamos jogar o abdômen para fora, o diafragma vai descer. Vocês vão ver isso bem agora aqui nesse vídeo. O diafragma sobe e faz o pulmão esvaziar. Desce, faz o pulmão encher. É assim que funciona. É esse músculo que vai fazer com que o meu pulmão encha ou esvazie. E o que faz que esse músculo suba ou desça? É exatamente o movimento do meu abdômen que vai fazer com que isso aconteça.
Eu estou mostrando isso para que vocês entendam a razão do que nós precisamos fazer para respirar corretamente, né? Então é importante que isso fique bem claro na nossa cabeça. Você pode observar depois, né? E vai ver como funciona esse processo de encher e esvaziar dos pulmões. Nós vamos começar então a mostrar como seria a respiração certa e a respiração errada, mas eu queria antes passar um videozinho, que eu já passei outras vezes, porque vocês vão perceber que a pessoa, apesar que nós estamos já um pouco avançado na hora, eu vou passar para a imagem 3. Vamos passar para a imagem 3 agora? Que eu acho que dá para explicar, de repente, bem com a imagem. O que acontece na forma correta de respirar? Na hora que o ar entra, o meu abdômen tem que ser projetado para fora, vocês estão vendo a setinha azul do lado direito, e o meu diafragma vai descer, e aí o pulmão vai se encher de ar. O que nós normalmente fazemos? Que é do lado esquerdo, nós temos forma errada. Na hora que o ar entra pela boca, né, nós mantemos o abdômen preso. E muitas pessoas, né, ainda puxam ele mais para dentro, retesam ele mais ainda. Algumas pessoas levantam os ombros. Ou seja, o diafragma, em ambos os casos, fica na posição relaxada dele, ou seja, lá em cima, o pulmão vazio. Então, o que acontece? O ar que está dentro do pulmão não se mexe, fica estagnado, não tem movimentação, né? E aí, o que vai acontecer? Você vê muitas vezes uma pessoa tem câncer no pulmão. Aí, em alguns casos, a pessoa diz: essa pessoa, ela fumava muito. Muito bem. Mas você vê um número imenso de casos, né? Às vezes tantos quantos para quem fumava muito, você vê de pessoas que nunca fumaram e têm um câncer no pulmão. Então, onde é que está o problema, né? Não está no fumo, porque não é um ponto comum. Agora, o que é um ponto comum entre ambos os casos? Esse pulmão não é oxigenado corretamente. O diafragma fica sempre na posição relaxada e aquele ar está ficando viciado, está ficando impregnado, está literalmente sujo, intoxicado. E isso é que vai matando os pulmões. Essa pessoa precisa, basicamente, ela pode fazer o que quiser, mas se ela não fizer isso, ela não consegue uma cura, que é aprender a oxigenar os pulmões, a limpar os seus pulmões. Né? Permitir que o ar puro entre, limpe os seus pulmões, respirando corretamente, e saia levando todas as impurezas, né? E que o pulmão fique limpo, né? No começo vai ser uma coisa trabalhosa, vai ser uma faxina, né? E a pessoa não está acostumada a fazer esse processo corretamente. Mas com o tempo ela vai sentir um alívio, ela vai sentir uma leveza imensa, imensa. Né? Então, vamos na imagem seguinte, que aí nós vamos ter uma noção clara de como funciona a nossa respiração correta. Quando o ar entra pela boca, nós temos que projetar o abdômen para fora. Consequentemente, o diafragma vai descer e os pulmões vão se encher de ar. Quando nós jogamos o ar para fora, né, que está todo cheio de impurezas, nós vamos ter que recolher o nosso abdômen, o que vai fazer com que o nosso diafragma, o nosso músculozinho, suba e vai esvaziar o pulmão, jogando tudo que é impureza para fora. É simples, mas para quem está viciada numa respiração errada, é difícil mudar. Principalmente porque à medida que você solta o seu abdômen, você vai estar soltando suas emoções, as suas tensões, você vai estar relaxando, né? Na imagem 5,
nós vamos ter um esquema de uma respiração completa, né? Do lado esquerdo, nós vamos ter a inspiração. Quando nós inspiramos, né, o diafragma sobe e a região abdominal é projetada para fora, fazendo com que os pulmões se encham de ar. Quando eu expiro, né, eu vou pegar na região abdominal e recolher para dentro, os pulmões vão ser esvaziados, quer dizer, o diafragma vai subir e os pulmões vão ser esvaziados, tá? Eu espero que isso tenha ficado bem claro, porque isso aí é a base de tudo. Eu vou mostrar para vocês isso que está nessa imagem de um outro ângulo de visão, para que vocês entendam melhor. Vem a imagem 6, que é como funciona realmente, o que eu quero dizer quando o abdômen é projetado para fora. Então, quando vocês fazem isso deitado, no caso, eu já há muitos anos que eu pesquiso isso, estudo isso, e sem sombra de dúvida, não para quem quer fazer um exercício respiratório, para quem está fazendo uma meditação, uma yoga, ou seja o que for, mas para quem quer modificar a sua respiração no seu dia a dia, essa é a melhor forma de treinar isso, deitado com a mão no abdômen. Isso aí, sem sombra de dúvida. Essa é a melhor postura para se exercitar isso. E aí você vai saber exatamente, quando você põe o ar para dentro, o teu abdômen tem que subir. E quando você coloca o ar para fora, o seu abdômen tem que voltar ao normal. Tá? Esse é o exercício que, se feito todos os dias à noite, deitado na cama, no melhor horário, eu falei à noite, pode ser qualquer hora do dia, naturalmente, mas se você fizer à noite, ele vai trazer vários benefícios. Primeiro que ele é uma meditação, porque você vai estar acompanhando, completamente presente no estado, no momento, no agora. Ou seja, você vai estar acompanhando a sua respiração. Isso é uma das melhores formas de meditação que existe, tá? A segunda coisa é que quem tem insônia, em via de regra geral, começa a conseguir dormir e dormir bem, né? Não é só dormir, é dormir bem, com bastante tranquilidade, tudo vai começar a funcionar melhor. Mas já numa primeira vez você vê situações, até naquele filmezinho que de repente a gente passa até agora, o filmezinho, a pessoa vai conseguir relaxar, vai conseguir se sentir muito melhor. É um filme, eu acho que de repente dá para passar. Ronaldo, dá para botar o filmezinho, o filme número 2? Vocês vão ter uma ideia melhor se eu passar ele. Sabe quando você fica nervoso e alguém fala para você, calma, respira fundo? Bem, não é à toa, né? O estresse diário poderia ser muito menor se a gente reaprendesse a respirar direito. Atenção, não se distraia com nada a partir de agora. Coloque as suas duas mãos sobre o seu abdômen e respire. Repare o que se movimenta mais, o seu abdômen ou a sua região do tórax. Se o seu tórax estiver se movimentando mais do que o seu abdômen, cuidado, você não está respirando corretamente. Respira. Respira. A maioria das pessoas que a gente encontrou tem essa respiração mexendo os ombros. Se isso estiver gerando uma sensação de angústia, estiver gerando uma sensação de respiração curta, que parece que não chega no final, procure alguém que possa treinar você em uma respiração mais diafragmática. Diafragmática? Vamos entender isso direito. Para respirar, temos que contrair o diafragma, este músculo entre o abdômen e o tórax. Na respiração ideal, o diafragma se contrai totalmente, expande as paredes laterais do corpo e cria espaço para o ar entrar. Assim, o abdômen aumenta na inspiração e diminui na expiração.
Na respiração ansiosa, o diafragma se contrai pouco e por isso entra menos ar nos pulmões. Para conseguir mais oxigênio, você tem que respirar mais vezes. A respiração fica rápida e curta e os ombros chegam a levantar. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Precisamos treinar nossa respiração. Eu acho que eu respirava no ritmo da agenda. E aí você se dá conta que não, que pode ser diferente. A maneira como nós respiramos vai ditar a forma como a gente está vivendo. O sono melhora, você dorme mais fácil, mais rápido, o intestino funciona melhor. A medicina ocidental já aceita e até indica a respiração diafragmática no tratamento de vários problemas de saúde. Hipertensão, ansiedade, insônia, síndrome de pânico. Neste hospital da rede municipal em São Paulo, 2 vezes por semana, pacientes praticam a respiração diafragmática. Rivana tem síndrome do pânico. O primeiro resultado foi dormir, no primeiro dia. E você não dormia há quanto tempo? Há 2 meses. Dona Dirce perdeu um filho no acidente com o Airbus da TAM. Assim, você fica sufocada, né? Você quer respirar, não consegue. Eu já estou conseguindo respirar melhor. Nós nascemos respirando corretamente. É só observar o movimento do abdômen dos bebês. Nós vamos crescendo e com o estresse do dia a dia, passamos a respirar de maneira mais ansiosa, sem perceber. Sabe o que é respirar corretamente? Eu creio que seja como eu respiro agora. Será? Vamos ao teste. Respire 2 vezes, um pouquinho mais fundo. 1 vez, isso, tá bom. Só mais uma. É uma respiração mais alta, mais torácica que ele está fazendo. Característico de uma pessoa que pode estar realmente mais ansiosa mesmo. O especialista em ansiedade ensina a técnica para ele. Aprenda junto. Uma mão nessa região, isso. A outra no final desse osso que é o externo, aqui no começo da barriga, coloca aqui. E agora tentar respirar de forma que essa mão mexa muito pouco ou não mexa, e que essa região onde está essa mão mexa mais. Não precisa respirar mais rápido e nem mais profundo. Uma movimentação está parando aqui, está começando a aumentar aqui. A respiração flui mais facilmente. Veja o que aconteceu durante o treinamento do guarda de trânsito. Ele ouviu a sirene e saiu rápido para liberar o trânsito. Momentos de estresse como esse que aconteceu com o guarda aparecem na vida de todos nós. O importante é saber virar o jogo, identificar a respiração torácica e revertê-la para a respiração diafragmática em qualquer momento da sua vida. Nas situações que você tem que enfrentar com seu chefe, na fila do ônibus, no banco, no aeroporto, para você conseguir relaxar e conseguir as soluções para o que está acontecendo naquele momento. No nosso site você aprende mais técnicas de respiração diafragmática da medicina chinesa e do budismo. Bem, eu acho que esse filme deixou assim mais claro tudo que eu expliquei até agora. Então, vocês viram as pessoas fazendo como se fosse uma meditação e treinando a respiração. Isso é muito bom, não é ruim, muito pelo contrário, é excelente. Mas como fazer para que nós possamos, no nosso dia a dia, sem termos que estar pensando sobre isso, termos uma respiração correta? É isso que eu estou tentando passar para vocês. Seria aquela forma que eu botei na última imagem da pessoa deitada, e eu vou botar agora a imagem 7, ela vai ter a pessoa deitada e como seria esse movimento respiratório. Isso. A pessoa, por isso que eu sugeri que fizesse à noite, porque a pessoa vai ficar num estado muito calmo, muito tranquilo, que vai facilitar o sono, né? Mas ela pode ser feita a qualquer hora do dia, porque na verdade, se a pessoa não estiver com sono atrasado, ela não vai provocar sono, vai provocar um estado de tranquilidade, né? Vai começar a eliminar o estresse, é isso. Quando a pessoa deita, coloca a mão no abdômen, nas imagens de baixo, eu tirei a mão do abdômen dela para poder ver como seria o movimento da respiração, da entrada e saída de ar e do abdômen subindo e descendo. Então, quando o ar entra,
a região abdominal é projetada para fora, exatamente para que o diafragma possa descer, nós já vimos isso agora antes, possa descer e possa o pulmão encher de ar. O ideal é que o correto mesmo é que a parte de cima não se mova absolutamente nada, né? E quando o ar sai, a região abdominal é recolhida para dentro. No filme vocês viram as pessoas respirando com a parte torácica, mas muitas vezes, muitas pessoas, nem a parte torácica mexe. Seguram o abdômen e seguram também os ombros e essa região torácica toda. Quer dizer, o pulmão limpa muito menos ainda. Não que limpe na outra, mas pelo menos algum ar entra. Mas nesse caso nem ar nenhum vai entrar. Então, vocês perceberam aí como seria o exercício. Se você fizer isso todos os dias de noite, né? Não precisa ser muito tempo, pode ser pouco tempo, mas todos os dias de noite, para que o seu organismo ganhe o hábito, em primeiro lugar. E segundo, você comece a aprender a liberar as emoções que o seu abdômen batido, seguro, vão fazer com que fiquem ali acondicionadas. E nós, como eu falei, nós vivemos num paradigma em que puxa para isso, né? É aquela história da galinha que perdeu o rabo. Quando todo mundo tem que ser igual para fazer a ideia do rebanho. Então, cada vez mais, agora a coisa está saindo um pouco de moda, mas era a moda que a barriga batida, tudo duro nessa região. Quanto mais duro, se vocês começarem a perceber pessoas assim, mais doenças elas vão ter. Não tem como fugir disso, né? Quer dizer, uma coisa é você não ter gordura, né? Se a pessoa gosta disso, né? Tudo bem. Mas a tensão não é bem-vinda. Nunca, em lugar nenhum do nosso corpo. Tensão é sempre uma coisa ruim. Tônus é bom, tensão não. É diferente, isso a gente pode falar num outro momento. Já tive até um programa que eu expliquei como é que funciona essa diferença. Mas isso é uma outra coisa. É muito importante que eu faça uma observação aqui. Quando a pessoa começar a fazer esse exercício, em muitos casos, na maioria deles, a pessoa pode começar a ter tonteira. O que significa isso? Significa que o cérebro da pessoa estava num estado crítico, péssimo, sem oxigênio. Ela fatalmente iria ter mais à frente algum problema decorrente disso. Daí o índice enorme que nós temos hoje de Alzheimer, de Parkinson, de uma série de problemas que envolvem o cérebro. O cérebro não está sendo oxigenado corretamente. Então, respirar também vai evitar essas doenças, não só evitar, mas tratar quem as tem. Né? E essa questão de que não tem cura, isso qualquer pessoa que diga que uma doença não tem cura, está se fazendo de Deus. É uma afronta ao divino. Ninguém pode dizer se tem cura ou não tem, ninguém sabe o dia da manhã. Né? Quem é que sabe? Ninguém. Quantas pessoas já foram prognosticadas que iam morrer em semanas e estão vivas até hoje? Você vê centenas de casos, milhões de casos disso. Não existe isso de que não tem cura. Nada não tem cura. Tudo pode mudar de hoje para amanhã. Um tumor que esteja aqui hoje pode não estar amanhã. Isso aí já é física quântica. Num outro momento a gente fala mais sobre isso. Senão a gente não consegue alcançar a linha de hoje. Daqui a pouco o programa acaba. Então, é preciso que a gente tenha claro isso na cabeça. O cérebro tem que ter o oxigênio necessário para viver, né? Se não tiver, ele começa a ter uma série de problemas e vai morrendo aos poucos. Os neurônios vão começando a não ter força e uma série de coisas vão acontecendo, né? Então, quando você começar a fazer esse exercício e começar a sentir tonteira, você tem até que ficar feliz. Ou seja, meu cérebro estava péssimo e ele estava sem alimentação, a verdade é essa, oxigênio e alimentação do cérebro, e agora eu estou começando a dar nutrientes para ele, estou começando a nutrir ele, estou começando a alimentar ele. Você não vai forçar, à medida que isso acontecer, você diminui, no dia seguinte você volta de novo, e à medida que você for fazendo isso sempre, sem forçar, sempre tendo muito carinho com o próprio corpo, muito carinho.
Então, à medida que você for fazendo, você vai começar a ver que o seu cérebro vai começar a reagir de uma outra forma. Em vez de você ter tonteira, ele vai ficar mais leve, vai ficar mais lúcido, a tua memória vai melhorar. Qualquer problema que esteja começando a se desenvolver vai começar a andar para trás, vai começar a regredir, né? Porque ele está começando a respirar, a ser oxigenado novamente. Ele está começando a se alimentar novamente. Ele antes não estava, agora vai estar. Entendeu? Então, o que é importante nisso é que você faça todo esse processo tendo muito carinho com você mesmo. Eu estou falando carinho, não medo. Tem gente que comecei a ter tonteira, ai, meu Deus, o que é isso? Tudo bem, para, não faz e deixa o cérebro morrer. É uma opção, todo mundo tem direito a optar pelo que quer. Se eu prefiro que o meu cérebro morra, né, aí eu sentir um pouco de tonteira, aí acontece o que acontece com a maioria. Dali a pouco está sentindo um monte de outras coisas muito piores no cérebro, está tendo que tomar remédio para parar o processo, o remédio não está funcionando, aí vem aquela, isso não tem cura e pronto. Então, não foi disso que eu estou falando. Eu estou falando de ter carinho. Carinho é fazer o que é necessário. Não é fazer... Não é agir... Tá legal. Não é agir por medo. Bem, eu vou colocar agora a imagem da babosa para quem nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Quem tiver interesse na babosa, originalmente criada pelo Frei Romano Zago, pode entrar em contato com a gente, 2237-0720. E vamos terminar o nosso programa com uma mensagem para vocês de que fala-se muito em ser social, que nós somos seres sociais, somos seres sociais, somos seres sociais. Eu não sei se é por aí. Nós somos seres sociais na medida em que somos animais, mas nós somos muito mais que isso. Nós somos seres espirituais. Isso é fundamental que a gente tenha claro nas nossas cabeças, que a gente tenha isso com bastante lucidez. Nós nos acostumamos com essa questão do ser social a viver em bando. Tem uma imagem, a gente pode passar rapidinho a imagem do viver em bando. Nós estamos acostumados a isso, a viver em bando, em multidão, em rebanho, como dizia Nietzsche, né? E a coisa, não sei se é bem por aí, né? Nós somos seres espirituais, nós somos muito mais do que seres sociais, né? Somos pessoas com luz, somos pessoas que temos tudo dentro de nós. Esse aí é como o que eu falei antes, que nós somos seres sociais. Aí pode passar direto, nós acostumamos a viver em bando. E na seguinte nós vamos ver até que Nietzsche colocava isso como nós acostumamos a viver em rebanho, todo mundo faz tudo igual, né? Mas nós somos seres de luz, né? Seres que são muito mais além do que seres sociais. Nós só podemos atuar socialmente bem na medida em que a nossa parte espiritual esteja bem, né? Porque tudo já está dentro de nós. A gente estava falando isso aqui, a gente respirando, as coisas fluem. Nós só temos que otimizar e proporcionar ao nosso corpo que ele possa funcionar e fazer tudo o que tem que ser feito, né? Nós, na verdade, somos luz, somos amor, somos harmonia, fé, compaixão, já temos tudo isso dentro de nós. Somos gentileza, somos uma unidade, um pontinho de luz na centelha divina. Vamos ver então um videozinho que vai mostrar isso pra gente.
paz, saúde e bem para todos vocês. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.